Meus irmãos, graça e paz, que bênção estarmos juntos novamente, mesmo que em live, mas que Deus possa nos abençoar. Já temos tido alguns encontros lá em nossa igreja, com menos gente em cada culto, mas graças a Deus, Deus está encaminhando todas as coisas e que em breve nós possamos estar juntos lá novamente, Então, vamos louvar a Deus, vamos cantar, vamos começar com o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim. De lábios que confessam o teu nome, é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cegar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os montes se levantem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Ainda que as trevas venham me cegar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Eu poderia falar de muitas coisas hoje e poderia focar tantos assuntos nessa live e talvez um dos temas mais aventados hoje nas lives seja o tema da família, do lar,
ainda mais considerando que nós estamos no mês de maio, o mês da família. Mas eu quero falar do temor do Senhor, a maior das bem-aventuranças. O temor do Senhor, a maior das bem-aventuranças. E eu creio que, focando este tema do temor do Senhor, a maior das bem-aventuranças, nós vamos focar um tema que abarca a todos os outros temas, ou como um ponto de partida, sendo o temor do Senhor como ponto de partida para todos os outros temas, os quais poderíamos abordar aqui em nossas lives quanto à vida de um redimido da vida cristã. Então, eu vou partir de Provérbios capítulo 9, verso 10, que é um dos textos clássicos a respeito do temor do Senhor. E a palavra de Deus diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo prudência. Repito, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Muito bem, então queremos focar esse tema, o temor do Senhor, como a maior das bem-aventuranças, né? Aliás, bem-aventuranças encontramos em várias partes das Escrituras, e talvez um dos textos que mais indicam assim um tantão de bem-aventuranças é o Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, sermão que nós focamos há pouco tempo, abordamos há pouco tempo lá em nossa igreja, e o seminarista Pedro abordou as beatitudes ou as bem-aventuranças. Então nós temos N bem-aventuranças nas Escrituras, e eu vou chamar também o temor do Senhor como a maior das bem-aventuranças. Eu gostaria de começar definindo o temor do Senhor no que tange a sua qualidade. E eu queria começar de cima para baixo, quanto à definição do temor do Senhor. E eu queria que nós pensássemos bem que, antes de ser o meu temor do Senhor, o nosso temor do Senhor é o temor do Senhor. Aquele que o Senhor nos outorga. Ele nos outorga o temor do Senhor. É exatamente como lá no Salmo 24, 15, como Davi diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade não é minha, não é intimismo, não é de baixo para cima, mas primeiramente de cima para baixo. É a intimidade do Senhor para mim, é a aliança dele para mim, é o pacto dele para mim, é o pacto para o qual ele me chama. Então, o temor do Senhor, no primeiro momento, é o temor dele para mim. Ele me coloca sob o seu temor, ele me chama para o seu temor, ele me dá a sua graça. Queria focar o temor do Senhor nesse primeiro momento de cima para baixo, né? Usando aqui as palavras lá do profeta Ezequiel, de que ele vai tirar de nós, do profeta Jeremias também, ele vai tirar de nós um coração de pedra e vai colocar dentro de nós um coração de carne. Ele vai infundir isso em nós, por sua graça, por sua misericórdia. Ele vai nos salvar, nos redimir em Cristo e vai nos chamar para o seu temor. E a nossa vida vai estar o tempo inteiro sob o temor do Senhor. Mas, em seguida, a gente poderia dizer da correspondente, né, de baixo para cima. Agora sim, o meu temor para com o meu Senhor, sob o temor dele. Ou seja, o redimido corresponderá ao temor de Deus, temendo ao Senhor. O Salmo 128:1 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Olha a bem-aventurança do temor do Senhor. É feliz, é felizardo, é galardoado aquele que teme ao Senhor, porque o texto diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e completa e anda nos seus caminhos. Mas ainda vamos, depois dessa definição de cima para baixo e de baixo para cima, o que seria o temor do Senhor? Não é meramente um medo, o terror de Deus. É verdade que nós tememos o pecado, é verdade que nós trememos nas bases ante a santidade de Deus,
mas eu queria pensar no temor do Senhor, no primeiro momento aqui, como amar a Deus sobre todas as coisas, amá-lo de todo o coração, de toda a alma, entendimento, amá-lo reverentemente, louvá-lo na beleza da sua santidade, aquela admiração que o crente tem, que o redimido tem, quando observa a grandeza de Deus, os seus atributos, a sua soberania, a sua graça salvadora, a admiração da sua santidade, da sua separação. É também santificar o nome do Senhor, como Jesus ensinara na oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, não somente aí, na tua glória, na tua altura, mas santificado seja o teu nome também no meu coração, na minha vida, no meu testemunho, na minha maneira de ser e de refletir o temor do Senhor na minha vida. Ou seja, ter fome e sede de justiça a ponto de nos levar a buscar o Senhor e o seu reino em primeiro lugar em nossas vidas. Isso é o temor do Senhor. De cima para baixo, de baixo para cima correspondentemente, amar o Senhor sobre todas as coisas, acima de tudo, reverentemente, santificar o seu nome, honrar o seu nome. Mas agora vejamos as evidências desse temor na vida de um redimido. E eu começo com o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é fonte, é causa, de onde emana esse temor de Deus, do que nós precisaríamos mais do que a sabedoria que vem do alto. Eu creio que quando nós temos essa sabedoria que vem do alto, que é fruto do temor de Deus, nós podemos resolver todos os outros embates, dilemas, controvérsias, desafios da nossa vida. O temor do Senhor é o princípio do saber, do verdadeiro saber, do saber que vem do alto. Nós vivemos, lamentavelmente, numa cultura embalada pelo narcisismo, né? A revista Ultimato trouxe agora, ultimamente, um tema: somos todos narcisos. Eu não li ainda a revista, mas a capa é, né? Somos todos narcisos. Essa cultura narcisista em que todos tendem a olhar para o próprio umbigo, essa falsa teologia do alto com U, do self. Nós somos do temor do alto, que é o princípio do saber, do verdadeiro saber. O que é essa sabedoria do alto que Deus nos dá por seu temor em nós, por nosso temor dele? O que a sabedoria do alto não poderia controlar em nossas vidas? E se nós continuarmos aqui o texto, vamos apreciar o texto, diz o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, e completando. E o conhecimento do santo é prudência. Quando nós temos o conhecimento do santo, o princípio do saber que vem de Deus, nós temos também a prudência para resolvermos todas as outras coisas dessa vida, para também abordarmos todos os outros temas da vida cristã. Então, o redimido tem um verdadeiro conhecimento que vem de Deus, uma revelação especial que vem para ele. Deus abre os seus olhos, o que não aconteceria com o ímpio. E falando do ímpio, nós podemos deparar com muita sabedoria, fruto da graça comum que Deus distribui a todos os homens. E tem muitas pessoas que são muito inteligentes, muito sábias, e inclusive inventam muitas coisas, as quais nós usamos, inclusive, por exemplo, agora, tem muitos deles que estão aí lutando pela vacina contra a Covid-19, né? Contra o coronavírus. E Deus haverá de, no momento certo, levantar essa vacina, usando até ímpios, pessoas que nem temem a Deus. É fruto de uma sabedoria da graça comum. Contudo, o ímpio não teme a Deus, não conhece a Deus verdadeiramente como nós podemos conhecer conforme a revelação especial de Deus em nossas vidas, né? A sabedoria dos ímpios está aquém do sol. Só a sabedoria da graça comum, do temporalidade, da vida daqui e agora, eu diria que é uma sabedoria emprestada. Porque a Bíblia diz lá no Salmo 36:1 que no coração dos maus, o pecado sempre tem a última palavra. Eles não têm o menor respeito por Deus. É o que a Bíblia diz a respeito do ímpio. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, conforme Provérbios 1:7. Agora vejamos a sabedoria de Deus para a vida do justo.
a qual o justo recebe por causa desse temor que Deus infunde no coração dele a partir da redenção. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos, a palavra de Deus, revelam bom senso. Ele será louvado para si. Veja bem, bom senso. A maneira de pensarmos, de ponderarmos, de organizarmos a vida, de equilibrarmos, isso não seria suficiente para tudo na vida cristã? Não seria daí, então, o temor de Deus o ponto de partida para a gente tratar de todos os outros temas em relação à vida cristã? Segunda coisa, o redimido honra a piedade. Seu coração e seus lábios têm pensamentos puros, palavras redimidas, palavras temperadas com sal. Então quem teme o Senhor se entristece com qualquer coisa que aborrece o nome do Senhor. O salmista diz lá no Salmo 119, verso 120, arrepia minha carne com temor de ti e temo os teus juízos. E o salmista diz a mim assim, eu derramo lágrimas quando a tua lei é pisada pelos ímpios, quando a tua lei é transgredida pelos ímpios, é zombada pelos ímpios. Então, o redimido honra a piedade, mais uma evidência do piedoso. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, apartar-se do mal é o entendimento, mas resultado dessa honra, a piedade, desse cultivo da piedade. E como como nós temos visto falta de temor à nossa volta, falta de reverência, até por parte de muitos que se dizem cristãos, se dizem crentes, protestantes, membros de igreja. Mentira por parte de membros de igreja, palavras torpes, chulas, maledicência, intriga nos relacionamentos, chantagens, toma lá da cá. Isso é falta de temor de Deus e é uma transgressão contra o terceiro mandamento da lei de Deus, que é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas à medida que o redimido vai confirmando a sua identidade como redimido, então ele vai cada vez mais se conscientizando de qualquer pequeno pecado é uma ofensa contra Deus, o Deus Santo, porque o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. À medida que nós vamos confirmando em nossos corações a nossa identidade de redimido, então nós vamos também entendendo que qualquer pequena ofensa é uma ofensa contra o nosso Deus, uma ofensa séria. E ainda, em terceiro lugar, uma terceira evidência é que o redimido anda nos caminhos do Senhor. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos caminhos do Senhor. É uma metáfora usadíssima nas Escrituras. Como nós vemos essa metáfora do andar, é alguém que caminha sempre ao lado do Senhor, com o Senhor, ou pelo Senhor, por amar tanto o Senhor. O homem temente a Deus, o redimido, obedece espontaneamente. Não obedece por pressão, mas ele ama tanto a Deus, ele teme tanto a Deus por estar sob o temor de Deus para o qual ele fora chamado, redimido. Ele quer caminhar com o Senhor, e a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Está lá em Provérbios 4, versículo 18. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus porque temia a Deus. O Noé andou com Deus porque temia a Deus. Esses dois exemplos de vida são inspiração para a nossa vida. Eu quero concluir a nossa pequena pastoral sobre o temor de Deus, que é um tema que eu gosto tanto, aprecio tanto. Eu queria falar desse temor de Deus, nessa conclusão, como a nossa total dependência de Deus. E eu vou dizer aqui, eu não lembro mais onde eu li isso, de Lutero, né? Ele pensava assim, quão longe eu estou desse amor de Deus, desse temor de Deus, mas quão perto eu gostaria de estar. Então nós vivemos essa luta, né? Esse conflito espiritual que está dentro de nós, essa tensão espiritual, mas eu sei que nós estamos ainda bem aquém, mais longe, mas o redimido, aquele que teme o Senhor, eu queria estar mais perto, eu quero ansiar mais por isso. Essa luta que a gente vive debaixo desse sol até que Cristo nos redima totalmente, né, na sua volta ou na nossa morte. Segundo isso, a pergunta é, será que isso não seria suficiente para resolvermos os nossos problemas, especialmente no que tange a família e o lar?
o temor do Senhor? Talvez nós podemos aqui dedicar uma hora inteira falando sobre família, sobre lar, relacionamentos. Isso é muito importante, isso é indispensável, devemos abordar esse tema. Mas se nós tivermos o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, nós vamos ter graça para lidar com essa situação dentro da nossa casa. É impossível tratar desse tema do temor do Senhor sem falar dessa redenção de cima para baixo. Como que a redenção, entrando no nosso coração, faz maravilhas, opera milagres em nossas vidas, né? Então não é possível tratar desse tema do temor sem falar desse temor de cima para baixo. E nós temos um grande consolo, é que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, como diz lá no Salmo 19, né? Ou como diz o Provérbios 4,18, até ser dia perfeito. Se Deus nos redimiu e infundiu em nós o seu temor, então nós lhe correspondemos com o temor do Senhor, um temor que vai durar em nós até o dia final, porque o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E finalmente, nós precisaríamos tanto confirmar cada vez mais essa nossa identidade redimida. Como eu tenho falado sobre isso ultimamente em meus aconselhamentos, a necessidade de nós nos identificarmos, confirmarmos isso cada vez. Somos redimidos mesmo? Se nós somos redimidos, nós temos essa identidade, então o nosso Redentor nos salvou. Está operando em nós pela sua palavra, pelo seu Espírito. E ele prometeu que veio para nos dar vida e vida em abundância. Que Deus nos abençoe e que possamos colocar isso no nosso coração. Que o temor do Senhor é a bem-aventurança mais importante da nossa vida. Daí a gente pode, então, tratar de outros temas da vida cristã, porque o temor do Senhor nos capacitará a viver uma vida que realmente agrada ao Senhor e em nossos relacionamentos todos. Que Deus nos abençoe. Amém.